Olá amigos, beleza? Hoje nesse vídeo vamos fazer um pequeno alerta para principalmente as pessoas que estão interessadas em se candidatar para a eleição. Nós estamos em 2020, é um ano eleitoral, e faltam poucos meses para o pleito eleitoral, para as eleições. Mas nós sabemos que antecedendo isso daí, muitas pessoas já estão se preparando, muitos partidos já estão se agremiando de pessoas com o interesse de disputar as eleições e com o fim de ganhar eleições e chegar ao poder, né? Mas a questão que a gente sempre alerta é o seguinte, que as pessoas se preparam, nós, né, cidadãos brasileiros, nós começamos a ter um pouco mais de prática das eleições quando falta dias para as eleições. E tem que ter o alerta que para a política nós temos que estar sempre preparados, sempre preparados. Por quê? Pela legislação nós somos obrigados a escolher pessoas para o poder. Nós, eleitores, somos obrigados, as pessoas que vão se eleger, elas também estão nesse bojo, então por que não deve ter uma preparação para isso? A política, ela na verdade, ela não é bem uma profissão, como você tem profissão aí de médico, contador, advogado. A política ela não é necessariamente, mas ela é um serviço. A pessoa que se dispõe a estar na política, ela se dispõe a servir, né? O que é servir? Fazer algo por alguém. Então, para você fazer algo, você tem que ter a técnica, tem que ter uma sabedoria, tem que ter, né, o que pode e o que não pode fazer, e o que há de melhor a ser feito para as pessoas. A política ela é um meio muito fácil para as pessoas chegarem ao poder, a ter poder. O que é ter poder? É você manipular, ter condições de mudar o rumo das coisas. Então, nesse ano de 2020, vai ter disputa de poder legislativo para ser vereador e prefeito. Então, as pessoas que vão estar, muitas vezes, nós sabemos que nas últimas eleições, as pessoas que se lançam para se candidatar é as mais diversas pessoas despreparadas e mal intencionadas. Temos até pessoas aí do meio do tráfico, já tivemos aqui, pessoas que estavam representando aí os traficantes para se eleger. Para quê? Para, logicamente, tomar partidos ali e trabalhos, né, e direcionamentos voltados para o crime, né? Sabemos que a quadrilha ela age em todos os meios. Então a política ela é um caminho para as pessoas fazerem mal, muitas coisas más. Por quê? Porque quem entra lá são pessoas com maus interesses. E nós temos que aproveitar que também a política é um bom caminho para se fazer o bem, né? Que ela nasceu para ser feito o bem. Mas para fazer o bem, você tem que ter boa intenção, reta intenção. E para ter reta intenção é necessário você ter sabedoria. Você tem que ter o discernimento de o que deve ser feito, qual a melhor coisa a ser feita, quais são as prioridades, né? Tem que fazer a leitura da sociedade, o que realmente precisa. A sociedade ela é muito universal, ela é muito difusa. Tem uma série de classes, de tipos de pessoas, tem homens, mulheres, crianças, trabalhadores, desempregados, ricos, pobres, né? Diversos interesses. Então, você tem que ler a sociedade, saber o que a sociedade realmente precisa e você se dispor a ajudar. Para isso tem que ter uma preparação, preparar antes, para depois se lançar. Não é entrar na política e depois querer entender o que deve ser feito. É preparar antes, que depois da prática você vai ver que tem aquilo que deve ser feito ou não, né? Então o que falta hoje é preparação e reta intenção. E nós somos obrigados a preparar. Então, como você prepara para ser um bom profissional, um pedreiro tem que aprender desde as coisas mais primórdias até entender o que é construir uma boa casa para defender uma família, o político também. Ele é uma pessoa que ele vai estar fazendo algo que vai proteger a sociedade, livrar a sociedade de coisas maléficas. Então, o que eu quero alertar aqui é que para você chegar a ser um bom político com a reta intenção e preparação, existe uma literatura própria para isso. Tem várias, né? Uma vasta literatura. E eu quero apresentar aqui algumas coisas que podem ajudar e alertar as pessoas para que procurem. Aqueles que estão se candidatando, não procurem apenas o partido, não procurem apenas ficar agremiando ali, né? Procurem preparar mentalmente, né? E, logicamente, espiritualmente. A política, ela nasce da vontade de Deus. Então, uma da literatura que você tem que procurar, é obrigado a procurar, a igreja deveria ajudar muito nisso daí, é a própria palavra de Deus. Então, na Bíblia, a gente tem subsídio lá, casos de pessoas que foram governantes, como o rei Davi, Moisés, Abraão, José do Egito, entre outras pessoas que estão historicamente relatadas aqui na Bíblia, que elas foram bons governantes. E dá para você pegar bons exemplos aqui. A Bíblia relata de como viver melhor a vida,
né? A própria história da salvação, ela é um caminho que o político ele pode absorver a história da salvação para levar o bem à sociedade. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, não é? A história do bom samaritano, são coisas que podem ser inseridas dentro do caminho da política, né? Então, além da Bíblia, temos aí também os documentos da igreja, né? Aqui estou colocando o Rerum Novarum, mas são vários documentos da igreja que eles têm bons ensinamentos de como deve ser a sociedade, em valor do homem, em valor da família. Tem também o catecismo da Igreja Católica, que ela faz uma boa leitura da palavra de Deus e da vivência da palavra de Deus. Isso ajuda muito, isso vai te dar um grande ensinamento e uma segurança daquilo que é da vontade de Deus. José do Egito, ele foi o primeiro-ministro do Egito. Ele deu riqueza para o povo, ele levou prosperidade para o povo. Por quê? Porque tudo que José do Egito fazia, Deus lhe dava sabedoria e prosperidade. Então tem que ter essa conexão com a religiosidade. Entre outras coisas que o cargo político a pessoa deve saber, é se preparar, né? Existe o que nós chamamos de filosofia política. Você saber o que os filósofos anteriores falam sobre política, como Platão, Aristóteles, né? São dois, existem outros mais. O que eles, como os grandes homens da sabedoria, né? O que eles falavam da política? O que deve ser a política? Tem que buscar, não é difícil o acesso a isso. Também, posterior a isso, dentro da filosofia, chegando já na teologia, na fé, nós temos aí Santo Agostinho, né? E que ele dá também um grande fundamento do que é política, do que é servir, né? Então, existe literaturas para isso. Hoje nós temos aí Bento XVI, que escreveu alguns textos também, que dá também esse fundamento de uma boa política. Existem livros históricos, e as pessoas relatam de como era na época do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, como veio sendo a política. Então, por que a pessoa tem que ler essa história política? Porque ela vai aprender com os erros do passado e os acertos, para não repetir os erros e fazer coisas melhores do que foram feitas. Então tem que ler a história política, tem que ler economia política, tem que ler a filosofia política e tem que ler aquilo que os santos da igreja falaram, o que eles deixaram como legado, né? E aí, com essa literatura, a literatura são as teorias, você vai aprender o que aqueles homens praticaram para você fazer bem à sociedade. Se não fizer isso, se não buscar uma boa literatura, uma boa sabedoria, se não buscar nas pessoas inteligentes escolhidas por Deus, vai fazer coisas ruins. E nós não queremos isso. Então, a política ela é exigente, ela exige da pessoa, não é? Então, quem está se lançando ao cargo, ele tem que estar disposto a essa exigência. Não vamos nos lançar para a política como se fosse qualquer coisa, o que há de ser será. Não, não vai ser assim, porque vai fazer ruim. Prepare-se, hoje Deus, né, o próprio Senhor deixa tantas coisas e, logicamente, né, com muita a oração, dá ao homem a sabedoria, buscar sabedoria diante de Deus para fazer o bem. Se você não tiver intenção de fazer o bem, não se lance a cargo político. E se você diz fazer o bem, procure a sabedoria, busque a Deus, né? E se lance para fazer o bem, né? Lance pela verdade, afasta-se do mal, né? Para fazer o bem às pessoas necessitadas e para quebrar toda essa ideologia. As ideologias atrapalham muito, porque as ideologias trazem benefícios apenas aos que já estão no poder. Aqueles que estão afastados da ideologia, mas estão anexos ao amor de Deus, a fazer o bem, ele vai fazer o bem a todas as pessoas e vai lutar contra o mal. A política ela é uma luta, lutar contra o mal para que o bem prevaleça. É isso, pessoal. Fique com Deus, até a próxima.